sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no livro de produção de texto, tá? Nós paramos na página 169. Hoje a gente vai falar das escolhas lexicais, tá? Ao produzirmos um texto, fazemos escolhas de palavras conforme os sentidos que pretendemos atribuir ao enunciado. Releia um trecho extraído do artigo de divulgação científica. Os lixões constituem a pior forma de disposição do lixo, causando profundos impactos ambientais. Dependendo do contexto, a palavra impactos pode apresentar os sentidos ao lado, tá? Pode significar colisão, choque, efeito, repercussão, abalo, pancada e consequência, tá? Então, dessa forma, quando eu digo profundos impactos, qual significado essa palavra passa a admitir dentro dessa frase, dentro desse contexto? Então, ela significa abalo, tá bom? É igual a palavra manga, né? Se eu falar manga e não inserir essa palavra num contexto, numa frase, a pessoa não vai entender qual manga eu estou falando. Porque eu tenho a manga da blusa, né? E a manga, que é uma fruta. Então, se eu não inserir essas palavras no contexto, né? Uma manga estava saborosa. Eu já associo que é a fruta. A manga da blusa estava apertada, né? Então, eu consigo associar qual o sentido dessas palavras. Agora, elas sozinhas, eu não consigo entender o seu significado, tá bom? Observe o verbete de dicionário a seguir. Arrumar, né? Eu tenho a separação silábica, logo depois eu tenho a classe gramatical, né? É um verbo transitivo direto. Ordenar ou dispor de forma organizada. O primeiro sentido, olha o izinho aqui. 2, não, 3, consertar ou fazer funcionar algo quebrado ou que não funciona muito bem. 4, causar ou provocar. 5, alcançar, obter ou conseguir. 6, conceber ou inventar. 7, encontrar um modo de solucionar um problema ou de sair de uma dificuldade. 8, aprontar-se ou ajeitar-se. Então, eu tenho 8 significados para essa palavra. A gente chama também de acepções, tá? Então, vamos lá, ó. Conceber ou inventar. Fernando arrumou uma desculpa boa para não ter feito a tarefa. Aprontar-se ou ajeitar-se. A criança já se arruma sozinha sem a ajuda dos pais. 4, né? Causar ou provocar. Alguns torcedores vão ao estádio apenas para arrumar confusão, ou seja, para provocar confusão. Fabiana está sempre arrumando sua coleção de moedas. Eu ia falar moedas. Então vamos lá, ó. Ordenar, né? Está organizando. 3, consertar ou fazer funcionar. Quando minha bicicleta quebra, eu mesma a arrumo. 5, alcançar, obter ou conseguir. Mamãe arrumou um emprego muito melhor, ou seja, conseguiu um emprego muito melhor. Nós nos arrumamos como podemos nesses tempos difíceis. Significado 7, encontrar um modo de solucionar um problema. Então, vamos seguir. Página 170, tá? Um minutinho. Vamos lá. Observe o trecho de um livro escrito com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre um grave problema social, o trabalho infantil. O médico me proibiu de mexer com fumaça, pois já tive pneumonia, mas meu pai não aguenta trabalhar sozinho. Desde os 7 anos eu ajudo ele. Comecei fazendo porta de forno, depois aprendi de tudo. Tem de transportar lenha, botar fogo, esperar esfriar e retirar o carvão. Isso aí é a fala de uma criança, tá? Então eu tenho aqui, ó, mexer com fumaça.
Que significado a palavra mexer apresenta nesse contexto? Então, significa ter contato, tá? Ela tem contato com a fumaça. Leia as frases e escreva o significado do verbo mexer em cada uma delas. Seu tio é tão engraçado, ele mexe com todas as pessoas, ou seja, ele brinca com todas as pessoas, caçoa, provoca. Ouvi dizer que a irmã da Paula mexe com a advocacia, ou seja, ela trabalha com a advocacia. Tá? Em qual dessas frases o verbo mexer apresenta o mesmo sentido presente no trecho acima, né? O sentido de ter contato. A frase ouvi dizer que a irmã de Paula mexe com a advocacia. Que outros significados você conhece para o verbo mexer? Possíveis respostas, né? Eu conheço revirar ou misturar, mexa, né, bem, a panela, fazer entrar em movimento, vai, mexa-se, vamos lá, se movimente, alterar ou fazer modificações, tá bom? Que sentido o termo botar apresenta nesse contexto? Ah lá, ó, botar fogo, né? Sentido de colocar, pôr, tá? Esse pôr é um verbo, então ele deve ser acentuado. E outra palavra pode substituir adequadamente o verbo botar nesse contexto. Pôr, colocar ou tacar fogo, tá? Também é muito utilizado na linguagem informal. Vamos agora à página 171, tá? 171. Leia a tirinha a seguir. A gente tem essa personagem, né? A Paty Pimentinha, a Marcia, tá? E elas são muito amigas. Então vamos lá. Não devíamos montar um time de futebol, Marcia? Não podemos, Senhor. Não temos figurinos, uniformes, que sejam. Que semelhanças há entre o sentido expresso pelas palavras figurinos e uniformes? Ambos se referem, perdão, a um tipo de vestimenta, né, de uma roupa utilizada, tá? Por que Paty corrige Marcia quando ela diz que o time não tem figurino? Porque geralmente figurinos são roupas utilizadas em espetáculos de dança, de teatro, né? No futebol, a vestimenta do futebol a gente chama de uniforme. Que efeito a troca de palavras causa na tirinha? Acaba gerando um certo humor, né? Imagina, você usar figurinos para jogar futebol, né? Já dá uma associação de fantasiado. Então, a troca de palavras contribui para o humor na tirinha. 5. Leia na tirinha a seguir uma conversa entre o ratinho Mickey Náusea e a ratinha Gatinha. O bonitinho tá lá, né, dormindo, né? Falando, né, né, né. O Níquel fala dormindo. Vai deixar um segredo. E ele fala, blá, 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 blá. Clark Kent é a identidade do super-homem. Aí ela fala, pá, tipo, isso aí eu já sabia, não é nenhum segredo. Identifique qual das palavras a seguir é a mais adequada para completar o sentido do que os personagens estão dizendo no primeiro e terceiro quadrinho, tá? Vai deixar escapar um segredo, né? E o que completa o último quadrinho? Clark Kent, a identidade secreta do super-homem, tá bom? Ela ficou chateada, né? Porque essa ela já sabia. Então vamos lá, ó. O poema a seguir trata do Lang Lang, fotógrafo ambulante que exerce sua função em praças, jardins e demais lugares públicos.
Esse profissional surgiu no Brasil a partir do século XIX, mas está em extinção por causa da modernização da fotografia, né? Hoje em dia, com recursos digitais, praticamente todos têm uma câmera na mão, né? Que veio no celular. Então, as máquinas praticamente foram abolidas, né? Quem dirá o lambe-lambe. Então, vamos lá. O lambe-lambe, lambe o tempo. Chega a sair aquela fumacinha, né? Quando eu tirava foto. Bem antigamente, né? Como se o tempo fosse uma bala, um doce, e vai pregando seus retratos. No canto da praça, um velho, um menino, lado a lado, o mesmo desbotado sorriso. O da Rosiana Murray, tá? Esse poema. Observe uma definição do adjetivo desbotado. Aqui, desbotado está caracterizando a palavra sorriso. Dizer-se da cor que não é tão viva quanto era antes, né? A gente lava uma roupa e ela acaba ficando desbotada. Desmaiado, esmaecido, pálido. Analisando o contexto e que esse adjetivo foi empregado no poema, é possível aplicar a definição acima a ele? Não, nenhum desses sentidos aqui vai caracterizar a questão do desbotado em relação ao sorriso, tá? Então vamos lá. Não, pois segundo o contexto, o adjetivo está em sentido figurado, conotativo. E quando a gente fala que a pessoa está com um sorriso sem graça, é porque ela está com um sorriso, desculpa, com um sorriso desbocado, é porque ela está com um sorriso sem graça, meio forçado, inexpressivo, não está mostrando muitos sentimentos. Bom, ao produzir um texto, é necessário observar o contexto, né? Como eu disse, a palavra que vai ser inserida numa frase. Pois determinada palavra pode apresentar variação de sentido dependendo do contexto em que está inserida. Para escolher os vocábulos, é importante adequá-los também aos interlocutores, tá? Então vamos lá, aqui ó, contexto, conversa informal. Amigo, e aí, beleza? Agora numa conversa formal, diretor da escola que vai receber, né? Bom dia, tudo bem? Olha a diferença quando eu falo com uma pessoa que eu tenho intimidade. E aí, beleza? Mas quando eu me refiro a uma pessoa e tem um contexto mais formal, eu devo sempre adequar o meu vocabulário, né? Não usar gírias, não usar expressões que eu uso na internet, se eu tiver que escrever, né, algo, e dessa forma eu consigo manter uma conversa formal, tá? Já com amigo, eu posso usar gírias, posso usar abreviações, linguagem de internet, né? O que importa é adequar o vocabulário, tá bom? Então, dessa forma, eu vou encerrar mais essa aula. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.